Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz, irmãos. Bom dia, gente. Bom dia, Júnior. Deus abençoe você, Júnior. Deus abençoe a Leandra, em nome de Jesus. Aleluia. Tô pegando aqui meu esboço que eu anotei aqui para compartilhar hoje com os irmãos. Amém, irmãos? Esse é nosso momento oásis. Eu sou o pastor Eilson Lima. Chama como você quiser. Pastor Will. É Wilson para os baianos. Adriele? Uau! Fala para mim que você é Adriele de Indaiatuba? Será que é Adriele do Douglas? Vou ficar muito feliz se for. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Aqui o pastor Eilson Lima, compartilhando com vocês o Momento Oásis mais uma vez. O Momento Oásis é um momento que nasceu no meu coração para trazer para pessoas um momento de refrigério, um momento de paz, um momento de alegria. Um momento que talvez a gente flua trazendo uma palavra de conforto, ou de cura, ou de libertação, ou de transformação. No geral, a ideia é trazer um momento de conforto. E essa ideia nasceu a partir de uma necessidade. Eu me formei capelão e eu quis fazer capelania em casas de repouso. Infelizmente, fui a primeira pessoa que eu fui visitar foi a irmã Marlene, do irmão Clóvis, ali em Indaiatuba, que não está bem de saúde, já está bem idosa. E eu não pude tocar, eu não pude chegar perto, eu não pude orar impondo as mãos, eu não pude fazer quase nada. Fiquei de longe. Eu falei, eu vou fazer pela internet. Talvez eu consiga chegar nas casas de repouso, nas UTIs de hospital, nos leitos de hospital, pessoas internadas que têm talvez o acesso à internet, um celular na mão. Talvez eu consiga transmitir uma palavra de conforto para essas pessoas. Foi daí que nasceu a ideia do Momento Oásis. E acabou que se tornou um culto diário. Eu comecei fazendo uma vez por semana e eu gostei, comecei a fazer todos os dias. Então, hoje tem entrado pessoas para assistir que não são exatamente as pessoas que eu idealizei no início, mas é povo de Deus. E eu estou feliz porque tudo que eu prego aqui tem sido usado por Deus para transformar a minha vida. Eu fico feliz da vida porque quando nós pregamos, a palavra faz efeito na nossa vida. Quando nós falamos, a palavra transforma primeiro quem fala. Então, eu faço questão de falar, às vezes até coisas que eu não estou conseguindo viver. Por quê? Porque eu quero viver. Então, quando eu quero ser um pouco mais amoroso, eu falo de amor. Quando eu quero ter mais fé, eu falo de fé. Quando eu quero ser mais longânimo, eu falo de longanimidade. Quando eu quero ser mais manso, eu quero falar de mansidão. Porque a Bíblia diz que o homem ele é contaminado pelo que sai da boca e não pelo que entra. Então, eu vou fazer sair coisas que vão contaminar o meu coração de forma boa, para que eu possa desfrutar de uma vida parecida com a de Cristo. Essa é a ideia. Essa é a ideia pura e simples de trazer realmente uma transformação proposital no meu coração. E muitas vezes eu compartilho coisas que realmente não fui eu que preguei. Aliás, eu não tenho quase nada original, né? Quase tudo é copiado, quase tudo é o que eu ouço e eu transfiro. Então, esses dias eu ministrei aqui uma palavra sobre o Sermão do Monte e eu ouvi na igreja. Um dos nossos pastores está ministrando sobre o Sermão do Monte e ele trouxe uma palavra maravilhosa e eu compartilhei aqui. E aí nesse domingo ele compartilhou mais uma vez algo sobre o Sermão do Monte, algumas frases que realmente fazem diferença na nossa vida, que deveriam ser daquelas frases de geladeira, deveriam ser daquelas frases que a gente faz um quadro e coloca na parede para tentar viver. E eu quero compartilhar isso com vocês.
Eu quero abrir aqui para vocês a ideia dessas frases que são, digamos que, resumo do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, de forma que a gente possa nos esforçar para viver e assim parecer um pouco mais com Cristo a cada dia. Então, a primeira frase que eu ouvi e que realmente eu considero muito importante, quero compartilhar com vocês, é o seguinte: viva uma vida de paz e reconciliação. Por quê? Porque a Bíblia diz no Sermão do Monte, bem-aventurado, vamos falar aqui, ó, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, essa é a palavra. E no versículo 23 e 24, continuando a palavra, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele e conserta. Então, Jesus, ele está falando para nós aqui que nós precisamos viver uma vida de paz e reconciliação. É mais importante isso até do que ser religioso. É mais importante viver uma vida de paz e reconciliação do que ser aquele crente lá que vive na igreja todo dia, no prédio da igreja, porque na igreja ele não está querendo viver. Se ele quisesse viver na igreja, ele reconciliaria com os irmãos. E eu não estou falando aqui que você é obrigado a viver unha em carne com as pessoas. Não, estou falando que você tem que ter comunhão. Você encontra com a pessoa e tem paz. Bom dia, a paz. E aí você pode até pensar, fica aí longe, fica em paz, mas fica um pouquinho longe, mantenha uma distância segura. Tem gente que é assim. Tem gente que nós precisamos manter uma distância segura, senão começa outra guerra. Você perdoa, você fica em paz, mas fica longe para não provocar outro problema. Fazer o quê? O Senhor nos ensinou a amar, nos exorta, nos obriga a amar todo mundo. Mas Ele não obriga ninguém a gostar de todo mundo. Eu posso amar uma pessoa, mas eu posso nunca trazer essa pessoa para sentar à minha mesa, para comer comigo na minha casa. Porque eu não sou obrigado a trazer, conviver. Agora, amar, sim. Amar, a gente ama até os inimigos, até quem nos persegue. Agora, gostar e querer conviver, isso aí é opcional. E se o relacionamento é tóxico, é maléfico, é melhor ficar longe mesmo. Então, se faz necessário viver em paz e reconciliação. Então, busque uma vida de pureza e de fidelidade. Sabe, a humanidade, ela não leva a sério. Não leva a sério. Isso aqui é a segunda frase. Busque uma vida de pureza e fidelidade. A humanidade não leva a sério a pureza. E até existe militância contra a pureza e contra a família. Hoje em dia, as pessoas não querem saber mais de pureza. O que é pureza? Ser puro de coração, limpo de mãos e puro de coração. Quer dizer o quê? Você tem as mãos limpas porque você não cometeu nenhum crime, nenhum pecado. Você não fez nenhuma barbaridade por aí. E puro de coração quer dizer sem mistura. Pureza quer dizer sem mistura. Você pode pegar uma garrafa de água mineral, da melhor que existir, e colocar uma gotinha do rio Tietê. E aí? Você bebe? A água está limpa. Ela continua translúcida. Você vai olhar para ela assim, tá a coisa mais linda. Mas eu fiz só um furinho nela com uma seringa e coloquei uma gotinha de água do rio Tietê. Você bebe? Não, você não bebe porque não é pura. Puro quer dizer sem mistura. Hoje em dia as pessoas querem misturar tudo. Misturar a vida inteira. Misturar o santo com o profano. Misturar a família com coisas desse mundo. Sabe? Nós precisamos ter cuidado com a pureza. Nós precisamos ter cuidado com o pecado. Porque se a gente for olhar para a história, Deus até destruiu 2 cidades.
Sodoma e Gomorra, por conta de pecado. Porque o cheiro do pecado chegava nas narinas de Deus e incomodou demais. Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Agora, hoje em dia parece que é quase obrigado, né, viver no pecado. Antigamente era escandaloso, depois ficou tolerável, agora já está quase obrigado viver no pecado. Por quê? Porque a pureza acabou. Porque as pessoas, exceto quem é cristão buscando uma intimidade com Deus, não se preocupa mais com pureza. Já é normal ser impuro, ser misturado. Já é normal viver uma vida cristã, vamos dizer assim, praticando as coisas que é da vontade do inimigo. Já é normal, já ficou natural, simples assim. Então, nós precisamos viver uma vida de pureza. Nós devemos estruturar a família com base no amor e na presença de Deus. Bons exemplos valem mais que boas falas. Às vezes você tem um casamento que não falta nada, nem dinheiro, nem comida, nem luxo, nada, mas não tem paz, não tem amor. Os filhos olham para a família e não vê comunhão, não vê vida de Deus. Por que isso? Porque não tem fidelidade a Deus, não tem pureza. Nós precisamos entender que é importante viver uma vida de pureza e fidelidade à palavra de Deus, à família, aos princípios da família. Nós devemos estruturar a nossa família baseada nisso. Bons exemplos valem mais que palavras. Sabe aquela história que o pai fala, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Pior besteira que ele faz, porque o filho vai aprender exatamente o que ele faz. Jamais o filho vai aprender com as palavras, vai aprender com o que ele vê fazendo, ou a filha. Então, a fidelidade em todos os aspectos faz toda a diferença na vida da família. Se a gente olhar para o verso 28, que a gente vai ver algo dizendo assim, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já o seu coração cometeu adultério. Isso quer dizer o quê? Impureza. Impureza. A intenção de fazer já é uma decisão. E Jesus considera que já pecou. A impureza mostra uma pessoa com intenção de fazer. Coração impuro. Terceira frase. Seja uma pessoa confiável e de palavra. Seja íntegro. Quando nós ouvimos alguém dizer sobre alguma pessoa, nós ficamos tranquilos ou a gente dá aquela risadinha? Aquele? Como diz os baianos, até parece que aquilo ali vai cumprir a palavra. Aquilo ali não tem moral. Quer dizer, uma pessoa sem caráter é uma pessoa... Quer dizer, não é sem caráter, todo mundo tem caráter, né? Mas o traço de hombridade, de integridade no caráter está defeituoso. Todo mundo tem caráter. Alguém tem um caráter melhor, outro tem um caráter pior. Tem gente que é mau caráter e decidiu mesmo viver como mau caráter, como um picareta, como um ladrão, como, sei lá, um traidor, como alguém maldizente. Aí ele bagunçou o caráter todinho. Mas tem gente que tem alguns traços no caráter que precisa ser melhorado. Isso é uma das questões. Falta de integridade. Uma pessoa que às vezes se compromete com algo, mas na hora de cumprir, arruma uma desculpa. Não, as coisas mudaram. Deu problema. Não, a empresa cresceu. Não posso mais. Isso é falta de integridade. Você preferiu valorizar, às vezes, o custo do que a sua palavra. Mas a Bíblia diz que Deus e sua palavra são um, e nós somos imagem e semelhança do Senhor. Se você não tem palavra, se a sua palavra vale R$1, você vale R$1. Se a sua palavra não vale nada, você não vale nada. E nós precisamos ter cuidado com isso. Quando nós ouvimos de alguém alguém confiável, nós ficamos tranquilos. Mas todos que são confiáveis provocam, que não são confiáveis, provocam risos quando alguém fala dele. O fulano fala, ixi, aquele lá, não acredita em nada que aquilo lá fala não, tudo é besteira. A fofoca, por exemplo, é algo que pode destruir a reputação de alguém. Sabe aquela história do fofoqueiro, do vizinho fofoqueiro,
que falou um monte, falou, até que o vizinho acabou sendo preso pela calúnia dele. Ele falava que o vizinho era ladrão. Depois foi comprovado que o vizinho era inocente. Aí o vizinho foi solto. Mas o vizinho ficou tão desmoralizado que ele resolveu processar a pessoa que caluniou. Aí chegou lá no processo, o juiz conversando e falou: ah, doutor, o bocudo, o fofoqueiro. Ah, excelência, são umas coisinhas que eu falei. Isso aí não sei o que, não tem nada a ver. Aí ele falou: então tá, então vamos deixar para continuar o julgamento amanhã. Você vai chegar em casa e vai escrever numa folha tudo que você falou dele. E aí amanhã, quando você estiver vindo para cá, você vai rasgar esse papel todinho em pedacinhos e vai voltar jogando pelo caminho. Aí quando você chegar aqui, a gente vai conversar. Quando ele chegou lá, o juiz falou assim: você fez o que eu falei? Fiz. Você escreveu tudo que você falou? Escrevi. Você rasgou em pedacinhos? Rasgou. Você jogou ao longo do caminho? Joguei. Então tá, agora você volta lá e pega todos os pedacinhos e traz aqui para me ver realmente o que você escreveu. Aí ele falou assim: ah, doutor, excelência, impossível. Eu fui jogando, o vento já foi levando, já esparramou tudo, não tem como achar mais não. Ele falou: pois é, a reputação desse homem foi feita desse jeito. Não tem mais como recuperar o estado original. Então você está condenado. E aí? O que você faz diante de uma situação dessa? Está condenado, não tem mais jeito. Então a língua, a fofoca, falar mal das pessoas é algo irremediável. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque senão a gente estraga a vida de alguém. Alguém que vive assim, vive mal. Uma pessoa que vive cheio de problema desse jeito aí, sabe? No verso 37 diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Porque o que passa disso é procedência, o quê? Está escrito aqui, ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, quando você falar sim na hora de combinar, tem que ser sim na hora de fazer. Não pode ser, eu digo sim na hora de combinar e na hora de fazer eu digo não. Isso é covardia, isso é do diabo. Uma pessoa covarde não é confiável. Uma pessoa que combina algo e não cumpre não é confiável. Então, a palavra está dizendo isso aqui. O que você fala sentado, você sustenta de pé. O que você fala de pé, você sustenta sentado. Nós precisamos ter cuidado com isso. Mais uma frase: não guarde rancor nessa vida. Alguém que vive assim, vive mal. Uma pessoa rancorosa vive presa e carregando peso além do que pode levar. Quando você fica rancorosa, quando você fica magoada ou magoado com alguém, é como se você estivesse carregando uma caveira nas costas. Aquela pessoa está carregando nas costas. Você fica pesado, você não foi programado para carregar rancor. Nós não fomos programados para carregar mágoa. O Senhor nos programou para viver uma vida livre. E mágoa é cadeia, mágoa é prisão, mágoa é como se você tivesse amarrado a pessoa em você para não deixar a pessoa ir embora. Acontece que você tem que carregar essa pessoa para todo lugar que você vai. E a falta de perdão é um veneno que a pessoa bebe esperando o outro morrer. Quem vai morrer é quem está bebendo. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com essa coisa de viver cheio de rancor. Precisamos liberar nosso coração. As pessoas começam a ficar doentes, começam a ficar tortas, começam a ter uma expressão de tristeza por conta de mágoa, por conta de ressentimento. Começa a ficar com aquela expressão assim de quem está morrendo, sabe? Aquela cara de depressão, aquela cara de medo. Por quê? Por conta de mágoa. No versículo 39, a Bíblia diz o seguinte, ó: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que você tem que estar livre da ofensa. Lembrei de uma história agora. Um camarada estava pregando o evangelho, um nordestino de sangue no olho, pregando o evangelho, e aí alguém conhecedor um pouco da palavra que gostava de zoar, falou: ei, a Bíblia diz que
Se eu bater no seu rosto, de um lado você tem que dar o outro. E aí, o que é que você me diz? Falou, a Bíblia diz. Aí o cara deu um tapa no rosto dele. Pá! Aí ele ficou quieto. O cara falou, e aí? O que é que vai acontecer? Falei, não sei. Então vou bater no outro, que a Bíblia manda bater no outro. Ele falou, a Bíblia manda. Aí, pá, bateu no outro. Aí falou, e aí, o que vai acontecer? Ele falou, agora olha pro céu que você vai receber uma benção. Quando o cara olhou pro céu, ele deu um murro no queixo do cara. Evangelista valente, né, gente? Tem uns evangelistas nesse mundo que, eu vou te falar, dá até medo. E aí, nós precisamos viver do jeito desse evangelista ou não? Claro que não. Você não precisa se expor à confusão para você tomar tapa na cara. Só sai de perto. Agora, se a pessoa te magoar, libere perdão. Para que você fique livre. Mais uma frase. Tente amar quem não gosta de você. Isso é algo muito difícil de viver. Amar quem está falando mal de você. Isso é sobrenatural. Eu falei ontem sobre o lugar da prensa, né, no Getsemane. Isso aqui é realmente uma prensa. Isso aqui é Getsemane. Isso aqui é você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Tentar amar quem faz mal para a gente é muito complicado. Isso é algo muito difícil. Nós precisamos buscar no Senhor esse sentimento, porque o amor é o contrário do ódio. Quando nós amamos, nós respeitamos, não desejamos o mal, não se encontrarmos a pessoa, nós convivemos com ela educadamente. Bom dia, tudo bem? A graça e a paz, tudo bem? A gente não vai encontrar a pessoa e querer brigar. Agora, se você não tem, vamos dizer assim, estrutura para encontrar com essa pessoa e ficar em paz, então não se encontre, evite. Na hora que você encontrar, dá um jeito de pedir licença e sair de perto. Você não precisa ficar ali ruminando coisa ruim. Enquanto você não curar seu coração, evite o problema, mas libere o perdão, exercite o amor, ok? Para que você possa viver uma vida livre. Não é obrigado a conviver. Isso seria algo sobrenatural no caso de algumas pessoas. O caso é amar e orar por essas pessoas, porque isso agrada a Deus. Outra frase muito importante que tem a ver com isso aqui, que eu ouvi ali na palavra, quero compartilhar com você. Seja sal e luz na vida das pessoas. Isso resume tudo e nos mostra a vontade do Senhor. No versículo 13 até o 16, nos mostra que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O sal, ele não pode perder o sabor, porque se ele perder o sabor, ele é jogado fora. Não serve para nada senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Por isso que tem muita gente por aí que vive sendo pisado, humilhado, massacrado, porque não salga nada, não tem sabor, não tem função de sal. Aí não sabe, não sei porque que eu sofro tanto, não sei porque eu sou tão humilhado. Você não salga, você é um sal sem sabor. O sal já é barato. Agora imagina se ele for sem sabor. Quanto é que você vai ser valorizado? Ah, mas então por que nós somos comparados com sal? Porque o sal dá sabor. Você pode comer uma picanha, uma carne deliciosa. Se você não botar sal, não tem sabor. É ruim. Então nós somos, talvez, menos valorizados, mas nós somos mais importantes do que algo que tem muito valor. A picanha sem sal é ruim. Entendeu? Agora coloca algo tão barato, dá sabor. A sua vida tem dado sabor na vida de outras pessoas? Será que nós estamos passando pelo Getsemane, dando a resposta certa e nos tornando luz do mundo? Será que nós estamos nos tornando alguém que traz o sabor na vida de alguém? Miro, meu primo, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Reverendo Francisco, Deus te abençoe. Sabe, nós devemos viver, o que nós devemos viver é luz brilhando e iluminando a vida das outras pessoas. No Getsemane, um dos óleos que flui é o óleo da luz. É o óleo que reflete e que ilumina o espaço e que abençoa a vida das pessoas que estão perto. O sal dá sabor aos alimentos e a luz dá brilho, dá condição até de trabalho. Imagina antigamente, na época das cavernas, quando não tinha luz.
A pessoa só podia fazer alguma coisa até 5 horas da tarde, porque escurecia tudo, 6 horas da tarde, e aí passava a noite inteira sem fazer nada. Hoje, nós podemos multiplicar nosso potencial, porque tem luz. Se eu apagar a luz aqui, meu escritório fica escuro, mas com a luz vocês estão me vendo, eu posso fazer vídeo. Então, nós precisamos ser luz na vida das pessoas. O sal também, ele conserva, evitando o quê? Bactérias, a deterioração de certos alimentos. O sal, ele, além de dar sabor, ele cura bactérias, ele mata bactérias, ele preserva as coisas. O sal foi criado, foi descoberto e desenvolvido para preservar. Antigamente não havia geladeira, então as pessoas preservavam as comidas, as coisas no sal ou na gordura. Por exemplo, você mata um porco e frita ele, coloca na banha, a banha protege. A própria carne do porco parece que já tem sal. Então, eu quero te falar que nós fomos chamados para isso. E a luz sempre teve uma grande importância no mundo. E ainda hoje tem. A gente vive tão acostumado com luz que parece que a gente não dá valor na luz. Todo lugar que a gente chega, a luz está acesa. Agora apaga a luz e deixa uns dias sem energia, você vai ver a importância da luz. A minha mulher, para tomar banho, ela deixa o chuveiro pelando frango, sabe aquele calor brabo que você, se entrar embaixo, você sai se ardendo? Se cortar a energia lá de casa, eu acho que minha mulher entra em depressão. Se não tiver energia nem gás para esquentar a água, pelo amor de Deus, eu acho que ela passa uns par de tempo sem tomar banho, porque ou mulher que gosta de água quente. Se a água estiver morna, ela reclama. Esses dias eu coloquei um chuveiro novo em casa, ela ficou emocionada, porque o chuveiro novo esquentou do jeito que ela gosta, o outro estava ficando morna. Morna, para mim, estava quente, né? Para ela estava fria. Agora eu coloquei um chuveiro um pouco mais forte, daqueles que pela frango, que fumaça tudo, que você sai de lá cheirando pena queimada, é o que ela gosta. Agora desliga a energia, você vai ver o que as pessoas gostam, o que as pessoas vão sofrer, o que as pessoas vão reclamar. A gente nem percebe a luz está aí, ó, vocês estão me vendo. Agora, se apagar a luz, como é que fica? Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser sal e luz. Como igreja, nós fomos chamados para ser um referencial. Qual que é o papel da luz? Qual que é o papel do farol? Antigamente a luz mais importante que tinha era o farol da barra, por exemplo, farol do mar, onde os navios encontravam a terra referenciando por aquele farol. Olha lá o farol, a terra à vista. Aí ia nessa direção. Encontrava o lugar seguro. Por quê? Porque tinha realmente ali um farol. E você? É um lugar seguro? E eu? Será que nós somos um lugar seguro? Será que nós estamos fluindo o azeite lá no Getsemane, dando a resposta certa? Porque Jesus, no Getsemane, ele fluiu o azeite. Eu falei sobre 4 tipos de unção, de azeite que flui no Getsemane, na prensa. Se você passar pela prensa e responder direito, você vai fluir esses 4 tipos de azeite, de unção. Se você responder errado, você volta para o processo, para o fim da fila, até você responder de forma correta. E é isso que vai mudar a sua vida, e é isso que vai mudar a minha vida, a resposta certa. Então, o desafio aqui nós somos sal e luz. Nós vamos salgar e brilhar, ou nós vamos ser uma luz escondida debaixo da cama e um sal que não tem sabor. O sal que não tem sabor, a Bíblia diz que para nada serve, senão para ser jogado na terra e pisado pelos homens. E a luz que não tem luz, que não brilha, serve para quê? Vamos pensar em um candeeiro velho que não clareia mais nada. Vira lixo. Uma lâmpada queimada. Vira lixo. Então, nós precisamos entender que nós temos função nesse mundo. Função espiritual. Somos sal para salgar, para matar as bactérias na vida das pessoas. Somos luz para iluminar, para que as pessoas possam enxergar a Cristo. O lugar seguro, a rocha da salvação. É para isso que o Senhor nos chamou. Eu quero que você medite nisso. E se você realmente crê que o Senhor Jesus te chamou para viver isso, então comece a praticar isso. Comece a testemunhar da vida de Deus. Comece a amar a vida das pessoas de uma forma que as pessoas percebam Jesus em você.
Porque muitas vezes nós nos comportamos de forma que as pessoas não percebem Jesus. As pessoas percebem carnalidades. Eu estou falando para você e para mim. Claro que nós temos momentos difíceis, é normal. Agora, nós vamos continuar nos momentos difíceis? Não, nós precisamos mudar. Nós precisamos crescer, nós precisamos dar a resposta certa. Então, eu quero te aconselhar a viver uma vida de sal e luz, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de buscar em Deus a condição natural e espiritual para dar a resposta certa. Ok? Que Deus abençoe você. Se você reconhece que precisa de ajuda nisso, eu quero orar por você e por mim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, clamando para que o Senhor nos dê graça, sabedoria, percepção espiritual, revelação do quanto nós precisamos de Ti, do quanto é importante passar pelo Getsemane, do quanto é importante viver essas frases que foram faladas ali na igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que haja sabedoria no meu coração e no coração dos meus irmãos para que nós possamos responder da forma correta, nos tornando sal e luz em todas as situações da nossa vida, não apenas nos momentos de alegria, não apenas nos momentos que nós estamos congregando, mas em todas as situações. Que o mundo olhe para nós e veja em nós integridade, amor, compreensão, fé, mansidão, longanimidade, benignidade. Que o mundo olhe para nós e veja a autoridade do Senhor. Que a unção flua, a unção que é o azeite que unge o rei, o profeta, o sacerdote. Que nós possamos reinar nesse mundo, que nós possamos profetizar nesse mundo, que nós possamos interceder diante do Senhor por esse mundo. Que flua também, Senhor, o azeite da luz, que flua também o azeite do alimento, que flua também o azeite do sabão, para que nós possamos mesmo cumprir o nosso propósito na vida. Em nome de Jesus eu oro e eu declaro que o Teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida da Leandra. Eu declaro cura, eu declaro bem-estar. Eu declaro que o Senhor vai fazer milagre na vida dela. Que esse dia seja um dia abençoado. Ela saiu para ir ao hospital e eu declaro em nome de Jesus que o Senhor esteja usando o médico ali para dar o remédio certo ou até mesmo curando ela antes mesmo de tomar o remédio. Que o Teu nome seja glorificado na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado e sejamos sal e luz em todo o tempo da nossa vida. Forte abraço. Tchau, tchau.